a verdade prevaleceu e está na agulha. A ESPN crava que Pedro Paulo já tem investidor definido para comprar o Vasco da Gama. E um caminhão de Coca-Cola para você adivinhar quem é esse investidor. Ainda tem dúvida? Pois é. E um rebuliço gigante lá do Palestra, hein? Isso mesmo. Por quê? Se esse empréstimo aí for deferido na justiça, coisa que deverá ser feito nos últimos dias, ou melhor, nos próximos dias, certo? O Vasco vai ficar ainda mais próximo da Crefisa. A gente vai falar muito sobre essa situação que está ganhando bastidores aí no Vasco da Gama, a ponto da ESPN hoje falar sobre o investidor. Vamos falar também de reforços, porque o Vasco vem forte, tem muita gente aí que está incomodada da gente falar aqui de reforços, mas o Vasco vem muito forte, só reforço de primeiro escalão, de primeira prateleira, e vamos falar muito aqui sobre a situação da recuperação judicial, porque o Valdir hoje esclareceu a situação, disse que aceitou, mas não é muito bem desse jeito. Perfeito? A gente vai explicar aqui para vocês. E claro, a gente vai falar de Vasco da Gama e Fortaleza, perfeito? Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva e venha fazer parte da nossa família, perfeito? Estamos colocando os vídeos aqui, ó. Atenção com o horário. 10h40, 6 horas da tarde, é a nossa tradicional live das 21h30. Perfeito? Vamos começar falando aqui sobre a recuperação judicial, pessoal. Ontem é de conhecimento público que foi aprovado. 97% dos credores aprovaram. Um alívio financeiro muito grande aí para o Vasco da Gama por conta ali do desságio, né? 92%, essa dívida do Vasco vai cair e cair muito. Espero que com essa condição que foi dada aí pela Justiça, o Vasco cumpra com a obrigação e pague aí esse parcelamento aí. O Vasco que vai ter uma carência de 6 meses e pode prorrogar por mais 6 meses para começar a pagar essa situação. E hoje o Valdir ele veio a público e disse o seguinte: olha, eu não tive opção, ou eu aceitava ou eu não, ou eu perderia tudo, ou eu aceitava ou eu perderia tudo, porque ou ele aceitava ganhar 8%, né? Ia perder 92%, ou ele ia perder 100%. Desabafou Valdir hoje, né? A gente vai falar muito sobre isso na nossa live de mais tarde. Vasco da Gama e Fortaleza. O Fernando Diniz, já, embora o jogo seja no dia 15, ele já tem um esboço desenhado aí, tá? E o seguinte, a única dúvida do Fernando Diniz é nesse meio campo aí dos Gigantes da Colina. Por quê? Com o retorno do Cuesta, o Hugo Moura acaba disputando uma vaga no meio campo. E vai disputar com o Tietê e com o Barros. Vai deixar ali o meio campo dos Gigantes da Colina. Perfeito? Agora, é força máxima para essa partida aí. O Vegete realmente treinando ali como reserva, pelo menos por enquanto, Carlos Andrés Gomes como titular. Vamos ver se o Diniz vai repetir essa situação aí. Galera, vamos falar aqui sobre a situação envolvendo reforços nos Gigantes da Colina. Meu amigo,
Eu tive informações quentíssimas hoje sobre a situação do jogador Guilherme Arana, tá? As negociações com o Guilherme Arana, lateral esquerdo do Galo, estão muito, mas muito avançadas com o Vasco da Gama, segundo fontes de Belo Horizonte, mas muito avançado mesmo. Em contrapartida, a informação que a gente deu hoje do interesse do Milan pelo Piton está confirmado, concretizado. O Vasco tem uma proposta de 10 milhões de euros na mão pelo Piton, tá? Então, estou passando essa situação para vocês do Arana, tá? Que junto com o Saldívia deverão ser os principais reforços. Esses jogadores já devem chegar aqui no Rio de Janeiro logo após o Campeonato Brasileiro, tá? Após o dia 7. Mais uma situação que eu quero passar aqui para vocês. Ontem o Zé Comé jogou uma bomba no noticiário esportivo do Vasco da Gama. Por conta dessa situação, o jogador do São Paulo, a gente correu atrás disso e o Zé Colmeia está certíssimo. Foi um furo aí que o Zé Colmeia trouxe. Hoje a gente confirmou com um jornalista muito importante, que tem muita entrada no Vasco da Gama, que o Zé disse a verdade. O jogador é mantido a 7 chaves, tá? Em segredo, em sigilo, mas esse jogador, pelo que a gente tomou conhecimento hoje, nos bastidores do Vasco da Gama, é o atacante Luciano. Então, assim, o Vasco está aumentando o seu nível muito, mas muito alto. Muito alto. Porque, assim, o Admar ele está implementando uma filosofia diferente, porque ele não quer deixar para janeiro para fazer essas situações. Tem clubes aí que já estão com as suas situações definidas, que está no meio de tabela ali do Campeonato Brasileiro, que já saíram da Copa do Brasil, tá? O jogador já sabe que não vai permanecer no seu respectivo clube. Como foi a situação aí do Brian, que eu já disse aqui que tem uma conjectura muito forte de chegar aqui de graça para o Vasco da Gama. O vínculo dele está terminando em junho, já pode assinar um pré-contrato em dezembro, tá? É uma das prioridades do Vasco e o que eu estou gostando é que o Diniz está participando dessa situação. Porque está confirmadíssimo que o Diniz quer o Nino, tá? O Diniz quer o Nino e todos os esforços, informação que eu estou passando aqui, todos os esforços serão feitos para que o Nino seja zagueiro do Vasco da Gama, tá? Laureano, de onde o Vasco está tirando esse dinheiro aí? Agora vai ter um alívio financeiro muito grande com essa situação da recuperação judicial. Porque de lambuja, o Vasco vai ficar mais 6 meses sem pagar nada, podendo prorrogar por mais 6 meses. Então o Vasco só começa a pagar isso ano que vem, tá? E investidor. Hoje saiu a situação lá na ESPN que o Pedro Paulo já tem um investidor na agulha. Irmão, a menos que caia um temporal aqui no Rio de Janeiro, que caia neve no Rio, vai ser a Crefisa. Por quê? Todos os indicativos estão dando a entender isso, gente. Ainda mais depois do empréstimo que o Vasco solicitou, sendo definido pela Justiça, o Vasco vai ficar muito atrelado ali à Crefisa, porque qualquer decisão que o Vasco venha a tomar verdadeiramente sobre a sua venda tem que passar pela Crefisa. Então, fica claro que isso é uma cláusula ali de preferencialidade. E essa situação, eu de noite vou explicar mais na live,
Gerou muita repercussão no Palmeiras, porque o conselho do Palmeiras descobriu que a Leila já vinha investindo no Vasco desde o ano passado, bancando viagens aéreas com a aeronave particular dela. E o líder da oposição, o Savério Orlandi, lá do Palmeiras, fez uma cobrança pública, o conselheiro, líder da oposição, que concorreu à presidência junto com a Leila, hoje veio a público e cobrou essa situação. Então, está tudo se desenhando para a Crefisa administrar o Vasco da Gama, ainda com o interesse do name rights do Estádio São Januário. De noite eu vou explicar tudo para você. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. As coisas começaram a clarear. Vasco na liberta. Valeu!